Dando continuidade aqui, temos aqui bastante perguntas. Até no final vou dizer alguns irmãos que nós não fizemos a pergunta hoje, mas que vai ser respondido. Aqui, por exemplo, pastor, uma irmã chamada Antônia, ela saiu de uma igreja, né? Ela fala assim: pode haver mistificação em pessoas falando em línguas? Na igreja que ela saiu tem culto profético. Eles falam em línguas e também interpretam. Um fala e o outro interpreta e diz que é o próprio Deus que está falando. É verdade? É correto? Eu preferi omitir o nome da igreja. Eu quero dizer o seguinte, que ninguém se engane. O simples fato de alguém falar noutras línguas ou exercitar outra manifestação sobrenatural não é evidência irrefutável da obra e da presença do Espírito Santo. O ser humano pode imitar as línguas estranhas como fazem até os demônios. A Bíblia nos adverte a não crermos em todo o Espírito e averiguarmos se as nossas experiências espirituais procedem realmente de Deus. Então, quando você lê em 1 João 4, versículo 1, o apóstolo João lança a pergunta ou a declaração: não creiais a todo espírito, provai se os espíritos são de Deus. Somente devemos aceitar as línguas se elas procederem do Espírito Santo, como em Atos 2, versículo 4. Esse acontecimento, segundo o livro de Atos, deve ser espontâneo e resultado do derramamento inicial do Espírito Santo. Não é algo aprendido, como algumas igrejas estão fazendo, ensinando a falar línguas estranhas. Isso é uma aberração. Então, por exemplo, pessoas que são instruídas a pronunciar sílabas sem nexo, é uma aberração. Agora, o Espírito Santo nos adverte claramente que nestes últimos dias surgirá apostasia dentro da igreja, 1 Timóteo 4, 1 e 2. E até sinais e maravilhas operados por Satanás, como disse Mateus 7, 22 e 23. Agora, se uma pessoa declara que fala línguas estranhas, mas não é dedicado a Jesus Cristo, nem aceita a autoridade das Escrituras, nem obedece à palavra de Deus, qualquer manifestação sobrenatural que nele ocorra não provém do Espírito Santo. Então é preciso ter cuidado nesse particular, não quero emitir juízo, mas nessa igreja mencionada aqui na pergunta, essas pessoas que chamam de culto profético, na verdade, eles praticam a bibliomancia. O que é praticar a bibliomancia? É abrir a Bíblia ao acaso e dar uma interpretação consistente com o problema levantado. E daí surgem interpretações impróprias que podem causar prejuízos muito grandes para as pessoas que estão ali nessa consulta que parece ser bíblica e profética, mas na verdade a Bíblia está sendo usada com outra finalidade, usada para um tipo de adivinhação. Imagine o problema que surge quando essas pessoas abrem a Bíblia ao acaso e caem naquelas páginas brancas entre o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e o primeiro, que é Mateus. Tem páginas brancas, e a pessoa então fecha a Bíblia e diz assim: olha, hoje Deus não quis falar nada conosco. Por que não quis? Porque caiu nas páginas brancas e não tem nada escrito. Ora, isso é brincadeira. Então a Bíblia é para ser lida, como disse 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vá para a igreja, ouça a palavra
e aplique sua vida à palavra ouvida. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Você vai para a casa de Deus, a palavra é pregada, e você aplica a palavra de Deus pregada, que é a leitura da Bíblia, a explicação do texto, e assim, em seguida, a aplicação para a sua vida, porque você entende a explicação que lhe foi dada através da leitura da Bíblia.